Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de nosso benfeitor espiritual possa nos dar a luz necessária para podermos falar a respeito de um tema oportuno para a nossa reflexão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à USE, a União das Sociedades Espíritas, pela oportunidade de estarmos aqui falando do Evangelho, falando de temas para o despertar espiritual de cada um de nós. Então, nesta noite, nós vamos aprender um pouco a respeito do desencarne, da dificuldade que nós temos ou não de enfrentar aquele momento que todos nós haveremos de enfrentar um dia. E que não é novidade, é novidade para nós, mas ao mesmo tempo será uma novidade que iremos enfrentar com a consciência pacificada e tranquila, de acordo com o suporte íntimo de cada um de nós. Então nós vamos tentar entrar nesse tema de uma forma tranquila, de uma forma para que não sobrecarregue ninguém espiritualmente, com um único desejo, que nós possamos, que possa ser uma viagem para a nossa próxima reforma íntima necessária. Então, nesse início, nós vamos, por gentileza, fazer duas observações importantes para que a gente possa refletir. Que muitas vezes nós comentamos, Ciclano Beltrano morreu, Ciclano Beltrano desencarnou. Nós sabemos que o desencarne é uma terminologia espírita, usual, popularmente falando, mas mais comum se refere-se à morte. Mas não existe uma diferença crucial entre morte e desencarne, que nós iremos tentar analisar aqui agora. Então iremos ver que morte é a extinção da vida física, cessação completa e definitiva da vida orgânica. Geralmente o médico vem anunciar para a família que houve uma desagregação de toda a matéria e que é impossível os órgãos reativá-lo novamente. Hoje já existem equipamentos necessários para identificar realmente se a pessoa morreu ou não. Então, morte é a falência dos órgãos, mas desencarne já é um processo um pouco mais moroso, que a gente precisa analisar um pouquinho melhor. Então, pela definição espírita está lá. Ocorre quando o laço perispiritual se desprende molécula a molécula do corpo físico, concedendo a liberdade que passa a viver ao espírito que passa a viver em outra dimensão da vida. Então, desencarne o que seria? É a libertação do espírito do jugo do corpo físico. Então, a partir do momento que o corpo não responde mais aos anseios do espírito, esse necessariamente vai se desligando lentamente. E é um assunto que preocupa, porque nós sabemos pela informação espírita que o desencarne pode demorar de 1 segundo a séculos, pela informação de Kardec. E Kardec faz um estudo laborioso, principalmente na Revista Espírita, quando ele estuda a questão do desencarne e das dificuldades que temos de não nos surpreendermos com esse tal de desencarne. Então nós vamos ver lá no Céu e Inferno, que é um dos livros das obras basilares, que ela vem explicar depoimento de espíritos e mostra o grau de dificuldade que eles tiveram para se libertar da questão física. Então, se entendemos que o desencarne é a libertação do espírito, nós vamos entender que cada particular, cada criatura encontrará então a sua dificuldade ou não no momento do desencarne. E pelos relatos que se tem no céu, principalmente no céu e inferno, a gente vai ver alguns depoimentos impressionantes de determinados espíritos, principalmente de assassinos, pessoas que levaram uma vida, muitas das vezes, preocupante aqui na Terra, e encontram profundas dificuldades na libertação do espírito. E vamos encontrar almas generosas que demoraram poucos segundos para poder se desligar do corpo físico. Nós sabemos que essa ligação, ela se opera tanto no lado psicológico, quanto nos laços fluídicos
que ainda compõem o corpo físico, molécula a molécula, com o perispírito. E Kardec faz uma observação interessante quando ele diz assim: quanto mais a criatura teve comportamentos ligados à matéria, em outras palavras, quanto mais nós vivermos de sensações, mais dificuldade nós vamos ter no desencarne. Em outras palavras, aquela pessoa que viveu uma vida mais espiritualizada terá mais facilidade de se desligar do corpo físico. Então nós vamos encontrar nuances de situações de espíritos com dificuldade e outros com facilidade de desprendimento do corpo físico. Tem algumas pessoas que dizem assim para nós: eu gostaria de desencarnar dormindo. É um dos piores desencarnes que se tem. Por quê? Normalmente a criatura está despreparada para o desencarne. E tem uma informação no Livro dos Espíritos interessante que fala assim, que se alguém se atentar e nos matar, e nós estivermos em processo de emancipação da alma, nem se for por um segundo, o espírito volta, se ligar novamente ao corpo físico e percebe a situação que está sendo gerada ali. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Tem depoimentos de alguns pensadores espíritas, é lógico que não está na codificação. São alguns espíritas que, depois de muitas reflexões, chegaram a esse fundamento. Dizendo para nós, claro que é uma matéria de tese, de discussão, de análise, tem algumas criaturas que dizem para nós como o desencarne pode demorar de 1 segundo a séculos. Tem algumas criaturas que, por alguma dificuldade psicológica, espiritual, às vezes se reencarnam e não desencarnaram ainda daquela última encarnação. Porque os processos psicológicos estão tão arraigados naquele espírito que ele tem dificuldade de se desligar daquela última experiência reencarnatória. Isso leva a um sofrimento moral e um sofrimento psicológico muito intenso. E nós sabemos que todos os problemas que nós carregamos na alma é derivado de comportamentos equivocados no passado. E teve um orador maravilhoso que nos deu uma informação interessante, quando ele disse assim, que os crimes que nós praticamos no passado espiritual e que a justiça humana não conseguiu identificá-lo, em outras encarnações, eu posso levar em forma de consciência culpada esse processo psicológico de sofrimento, de sensação de culpa para as outras eras. Então, todos os problemas psicológicos, emocionais, que nós estamos sofrendo agora, é derivado de comportamentos atuais e, principalmente, de comportamentos equivocados no passado espiritual de cada um de nós. Porque cada um de nós apresentamos uma nuance diferenciada de problemas íntimos. Chico Xavier dizia para nós que aquela criatura que não tem problema é doente. E todo mundo tem problema de qualquer âmbito no mundo íntimo de cada um de nós. Então, pelos estudos que Kardec deixou para nós a respeito da desencarnação, é uma ideia para nos preocuparmos. Porque ele diz que quanto mais vivermos a vida material, as sensações da matéria, mais dificuldade teremos. A dificuldade é intensa, é tão grande, que tem espíritos, através do seu depoimento, que percebem até a decomposição dos seus órgãos. Semanas para trás, eu tive a oportunidade de conversar com um espírito que o corpo físico praticamente não existia mais. Estava praticamente decomposto. No entanto, ele continuava iludido a ponto de ver os vermes ali corroer. É claro que o verme não corroía perispírito, corroía sim o corpo físico, mas existia uma ligação psicológica ou perispiritual àquele último corpo.
E tudo que aquele corpo, de alguma forma, nutria, sentia, se assim podemos dizer, repercutia naturalmente no espírito. Então, nós temos aquelas visões daqueles espíritos que chegam até nós e dizem: meu corpo está sendo corroído, eu estou me decompondo fisicamente, mas não é uma ilusão temerária que faz com que ele sofra. Aí fica uma pergunta para nós: será que nós vamos sentir dor no momento da morte? É uma das inquietações do ser encarnado, para saber realmente qual é a dimensão dessa dor, ou física ou psicológica. O Livro dos Espíritos, através também da Revista Espírita, vem nos dar essa informação, dizendo que as dores que nós sentimos são muito mais ligadas ao aspecto moral. Então, aquela criatura que fez o mal, promoveu o mal, sentiu o mal, logicamente, o primeiro destaque na vida dos espíritos é a consciência culpada. E a coisa mais triste do ser humano é o sentimento de culpa. E uma pergunta interessante, Livro dos Espíritos, para a nossa reflexão também. Está ligado ou não? Não? Olha que bacana. Vocês estão me ouvindo? Uma pergunta interessante. Agora ficou melhor, não? Melhorou um pouco. É bom que eu não forço tanto. E uma pergunta interessante do Livro dos Espíritos para nós, que diz assim: a vida que tivemos na Terra repercute no mundo espiritual? E a resposta é unânime dos espíritos: sim. Nós acordaremos no mundo extrafísico exatamente como desencarnamos, ou como vivemos aqui na vida física. Em outras palavras, podemos dizer assim: aquele que está depressivo, se desencarnar agora, continua depressivo no mundo dos espíritos. Aquele que está carente, também estará carente no mundo espiritual. Aquele que tem problemas na área sexual, também vai ter problemas, porque nós levamos exatamente aquilo que somos. Mas para onde que eu vou então? Eu vou ficar exatamente no mesmo habitat que eu vivi. E se eu desencarnar aqui na casa espírita, eu vou despertar também aqui na casa espírita. Então as pessoas pensam que vão muito longe. Não vai ficar no mesmo ambiente espiritual que ela construiu. E Jesus alertou para nós da necessidade da reforma íntima. Foi o principal tópico que ele utilizou para o nosso crescimento espiritual. Mostrou para nós que era necessário o nosso trabalho interior para melhor. E no segundo tópico para a nossa reflexão, por que as pessoas têm medo da morte? Aqui no Amor, Fé e Caridade, alguém tem medo de morte? Ninguém? Vamos entender as razões mais frequentes que os depoentes nos orientaram: comportamentos inadequados enquanto encarnados. Então a gente olha para o nosso passado físico, espiritual, a gente se lembra de determinados erros que a gente praticou, mas erros conscientes. Aqueles erros que por hora não dá para fazer muita coisa para consertar. Aí nós ficamos nos perguntando: será que alguém vai nos cobrar esse determinado erro que eu cometi na vida física? Aí vamos voltar a esse particular daqui a pouquinho. Sentir dor física no momento do desencarne. Nós sabemos e fizemos uma reflexão muito oportuna no livro Céu e Inferno. E Kardec faz uma revelação lá interessante. Ele diz que predomina a dor moral. Mas para aqueles espíritos que são profundamente ligados à matéria, eles podem sentir uma repercussão física. Então ele pode sentir dor física? Pode. Porque imagine você, se está ligado ao perispírito, que é semimaterial, célula a célula, aquele corpo físico. À medida que as células físicas vão morrendo, ele vai se desligando lentamente para o mundo espiritual. Esse desligar lentamente faz com que o espírito sofra. Porque ele tenta de alguma forma se libertar e não consegue. Aquele corpo ainda o aprisiona de alguma forma. Então é um sofrimento físico. Mas o grande sofrimento
é moral, é psicológico da criatura. Porque ela vai se lembrar necessariamente de todos os atos da vida física. E isso é importante por quê? Porque nesse momento é possível, às vezes, nós nos arrependermos do mal cometido. E tem um item interessante para a nossa reflexão também, que no momento do desencarne, diz o Livro dos Espíritos, que nós entramos num processo chamado, alguém se lembra? Perturbação. Alguém já acordou de noite, à noite, mais ou menos 4 horas da manhã, totalmente perdido, não sabendo se é segunda, terça, quarta, quinta-feira, que horas são da manhã? Já aconteceu com vocês? Essa perturbação, ela é simples, e a gente fica totalmente confuso em matéria de ideias. Agora imagine o que é a perturbação a nível espiritual. Coloca 1000 vezes a mais do que essa. A pessoa não se compreende, a pessoa não entende o que está acontecendo, então ela convive no meio social que ela vivia, só que ela não se apercebe. Então são criaturas que estão levando uma vida natural, normal, mas desencarnada. Então, se nós formos nos bancos da vida, nós vamos encontrar determinadas pessoas que ligavam aos bens materiais, vão estar ali no banco X, para ver se o dinheiro dele está sendo bem gasto. Ele está em determinados locais onde ele era vinculado de alguma forma materialmente. As nossas paixões, tudo isso volta à tona. Então é preciso tomar muito cuidado para que nós espiritualizemos antes de desencarnar. Porque se formos esperar o desencarne para espiritualizar, vai ser através do sofrimento e da dificuldade. E outro detalhe interessante que nós vamos ver agora, surpresas desagradáveis após o desencarne. É possível que nós teremos. Porque no Livro dos Espíritos está escrito uma questão que quando nós desencarnamos, muitas de nossas ilusões desaparecem. Então, se eu achava que era um homem bom, quando eu desencarnar eu vou entender se eu sou um homem bom ou não. Se eu achava que eu era um homem honesto, quando eu desencarnar vai chegar a minha realidade. Então o espírito tira aquele véu de ilusão que vivia, ele passa a ver a realidade. Só que às vezes demora. Quantas e quantas vezes temos a oportunidade de conversar com alguns espíritos que o seu desencarne, a sua morte física ocorreu 100 anos atrás. E, no entanto, ele continua perambulando naqueles mesmos ambientes que ele vivia na última encarnação. E quantos parentes nossos que ainda não se libertaram estão num ambiente caseiro, para que juntos possamos crescer de alguma forma espiritualmente falando. Certa vez, uma senhora chegou até o Chico Xavier e lhe perguntou: Chico, meu filho tinha 7 anos de idade. Eu gostaria de saber como ele está. No mundo espiritual, ele havia desencarnado. E o Chico então considerou: olha, minha irmã, pela informação do Emmanuel, seu filho está exatamente no local que ele precisa estar. E nós sabíamos de antemão que ele estava numa região ainda de sofrimento. Não é pelo fato de ser criança, porque o espírito é maduro. O espírito teve várias experiências reencarnatórias. E Jesus fala de maneira categórica: cada um segundo as suas obras. Nós colheremos, pelaquela frase, os frutos da nossa coragem ou da nossa fraqueza espiritual. Pois não. Mas quando ele era criança, ele era criança. O desencarne dele, ele desencarnou com 7 anos. Com 7 anos, ele continuou com 7 ou ele já era? Não, ele retoma. Na verdade, uma pergunta interessante. O espírito retoma a sua aparência de outras encarnações, depende do ambiente que ele está. De repente, ele pode estar num ambiente que é necessário que ele se apresente como aparência daquela última encarnação. Porque se ele apresentar uma aparência de uma encarnação anterior para mim, que eu vi nessa encarnação, eu teria dificuldade de reconhecê-lo. Mas a pergunta é, no mundo Sim. espiritual, quando ele voltou a ser um espírito maduro, porque você falou que no mundo espiritual, Sim. ele era maduro e tal.
morreu criança, 7 anos. Sim. Aí quando ele voltou. O corpo físico tinha 7 anos de experiência, mas o espírito não. O espírito tinha milhões de encarnações. Então ele pode manter a faixa etária, a ilusão daquela faixa etária, ou assumir determinadas personalidades reencarnatórias. Porque cada encarnação nós temos uma personalidade, com a ligação física. E à medida que você vai desencarnando, você vai assumindo geralmente aquela que te marcou mais, aquela que te identificou melhor. Vamos imaginar que eu desencarno aqui agora. Se eu fosse aparecer para vocês me identificarem, eu tenho que apresentar com esse formato físico. Se eu me apresentar com um formato de várias encarnações para trás, vocês não irão me identificar. Porque o Emmanuel respondeu para a mãe. Sim. Que ele estava no lugar que ele deveria estar. Que ele precisava estar. Então, com 7 anos ele era inocente, encarnado. Mas desencarnado ele já não era aquela criança inocente mais. É isso. Nós nunca somos inocentes. Nós nunca somos inocentes. Porque aquele corpo, na verdade, é uma fuga do espírito. Aí você me pergunta assim, mas por que uma criança de 3 anos tem um câncer? Por que uma criança já nasce com lepra, com AIDS? Porque está atacando, está educando quem? O espírito, não o corpo. O corpo é uma ilusão. Porque nós olhamos aquela criança com uma candura especial. Mas, na verdade, é um espírito imortal que está ali. Quando ele completar 15, 20, 25, 30 anos, ele vai assumir a sua reencarnação, a sua realidade espiritual. É por isso que algumas crianças com 7 anos tinham um comportamento notável e, de repente, quando começa a assumir a sua personalidade, se transforma. É o espírito vivenciando aquilo que ele era antes. Lembra daquela questão que Jesus, uma senhora tinha 2 crianças. E então ela chegou para Jesus, Senhor, os meus filhos estarão com você do teu lado direito, do teu lado esquerdo, no mundo celeste? Aí Jesus falou assim, vocês poderão tomar o cálice que eu irei tomar? Ele disse, sim. Aí Jesus fala, mas estar ao meu lado esquerdo, ao lado direito, não compete a mim, a meu Pai que está no céu. Em outras palavras, vocês vão ter dificuldades? Vão. Mas se vocês vão vencer essas dificuldades e se educar para a vida imortal, aí vai depender de vocês. Quer dizer, quando nós preparamos a nossa reencarnação, a gente prepara com todas as provas e expiações necessárias. Mas se a gente vai vencer essas provas e as expiações necessárias para o nosso burilamento, aí depende de cada um de nós. É por isso que a gente amanhece no mundo espiritual exatamente como viveu aqui na vida física. Não terão muitas surpresas nesse aspecto. E ninguém espere que desencarnou, as coisas melhoram. Não vai melhorar. Ou a gente melhora agora com o nosso trabalho, com o nosso esforço no bem, ou nós vamos ter dificuldade quando adentrarmos o mundo espiritual. Então essas surpresas desagradáveis após o desencarne pode acontecer daquelas pessoas que a gente magoou, nos espere lá e não nos perdoou. E está lá nos esperando. Às vezes ela desencarnou antes. Aquelas pessoas que a gente fez o mal, pode nos aguardar. Quanto também aquelas pessoas que fizemos o bem, estará também a nos esperar no mundo extrafísico. Essa é a grande recompensa do homem de bem. Ele fez o bem, ele vai receber o bem. Se ele fez o mal, infelizmente ele vai se compactuar com o mal. Falta de instrução espiritual quanto ao futuro do espírito. Muitos de nós vivemos a vida e não absorvemos das obras basilares aquilo que ela pode produzir de melhor para nós. Quanto mais fé no futuro, mais certeza na vida imortal, mais tranquilidade a gente vive aqui na Terra. Porque tem pessoas que não estudam, que não procuram refletir, que não procuram amadurecer a ideia da vida do espírito. Não entende que nós estamos aqui de passagem nessa Terra, nesse planeta Terra. Que um dia nós vamos nos libertar. É como se fôssemos fazer uma viagem para o Japão e fôssemos embora, sem conhecer o clima, sem conhecer o habitat, a maneira de viver daquele povo. Agora, se chegarmos lá sem essa preparação, vamos nos surpreender. E a doutrina espírita nos dá
através dos depoimentos, das explicações, todo o alicerce que a gente precisa para morrer bem e desencarnar bem, estar bem do outro lado. Então, na sequência, como se educar para a morte? Conhecer profundamente os fundamentos da doutrina espírita. Gente, essa revelação é imprescindível para nós que vivemos aqui na Terra. Porque nós vamos continuar estudando mesmo pós-desencarne de cada um de nós. Essa informação que os Espíritos nos deram, eles não deram teoria, eles deram para nós os fatos, as convicções naturais. Então nós espíritas sabemos que se nosso corpo morrer, a gente vai estar consciente, a gente vai estar vivo no plano extrafísico e que a vida vai continuar com tranquilidade. Então todos os reveses, diz lá o Evangelho para nós, todos os reveses da vida, nós tenhamos calma. Calma diante da dificuldade, calma diante da dor, calma diante dos nossos entes queridos que foram embora. Que consolação maior que se tem aquela criatura que sabe que a sua mãe continua viva, que seu filho querido continua vivo e continua aprendendo e continua crescendo, que os seus entes queridos continuam a vida além túmulo e que de quando em quando nós mantemos contato com ele através da emancipação da alma. Então isso é muito saudável, isso é muito salutar para o espírito. Então, diante da dor, da dificuldade, o espírita, ele tem calma. Porque ele sabe que Deus não é culpado de nada. Quem somos culpados de tudo somos nós mesmos. Ou da nossa felicidade, ou da nossa tristeza. E o Espiritismo tira de nós todos os culpados, e dizendo para nós que a culpa é nossa. E só compete a nós trabalharmos. Tem criaturas que chegam até nós e dizem assim: eu sou infeliz por causa do meu marido. Eu sou infeliz por causa do meu filho. Eu sou infeliz porque eu estou desempregado. Não, eu sou infeliz por livre opção minha. Porque felicidade íntima é paz de consciência. E somente existe um caminho, é trabalhar no bem. É a única forma que se tem da gente restaurar todas as mazelas que a gente traz na alma. E temos mazelas gravíssimas que precisam ser corrigidas. Por mais que a gente se mostre uma pessoa boa, a gente sabe que temos problemas muito graves para serem corrigidos. E precisam ser corrigidos o quanto antes para a nossa própria felicidade. Compreender a função da reencarnação. Todos nós sabemos que a reencarnação não tem o objetivo de provocar sofrimento em ninguém. Ela tem o objetivo de nos reeducar. Eu, através dos contatos de amigos, diz para nós, não tem como questionar Deus com tanta inteligência e bondade que Ele tem. Então, tudo que acontece nas nossas vidas, não tem que questionar Deus. Tem que questionar a nós mesmos. Por que nós tivemos aquela atitude para aquele resultado? É tudo consequência dos nossos próprios atos, comportamentos falidos que nós tivemos. E que através desses comportamentos errôneos, um dia a gente consegue chegar no acerto. Então nós precisamos caminhar para Deus. E a única forma de caminhar para Deus é na prática do bem. E fazendo o melhor que estiver a nosso alcance. Seja em qualquer ambiente que nós estejamos. No nosso ambiente profissional, seja um excelente profissional. Num ambiente dentro de casa, seja um excelente marido, uma excelente esposa. Nas ruas, seja uma pessoa tratável, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa ética nos relacionamentos mundanos. Tudo isso que pede para nós espíritas. Através do quê? Através do conhecimento que os espíritos ofereceram para nós. Encarar com tranquilidade as provas e expiações necessárias à educação do espírito. Não importa, meus irmãos, o que vai acontecer conosco. O que é mais importante é o que vamos fazer. De repente vai surgir uma doença que entregue isso na mão de Deus.
e caminhemos, busquemos o tratamento adequado e vamos caminhar. Enquanto nós tivermos forças físicas para fazer o bem, continuemos trabalhando no bem. E as provas vão chegar naturalmente. Nós chega uma prova hoje, passamos pela prova, amanhã chega uma um pouquinho mais difícil, isso é natural. Isso qualquer ambiente que estivermos. E não existem pessoas desprovidas de provas e expiações. Todo mundo tem a sua querela para resolver. Todo mundo tem a sua dificuldade para resolver. Em qualquer ambiente que esteja. Às vezes nós costumamos olhar para o nosso semelhante, olhamos e dizemos assim, feliz é aquele sujeito. Só que nós não sabemos as dificuldades que ele passa. As lutas que ele tem intimamente para poder vencer também. Então que sejamos nós aquelas pessoas que olham para dentro de si mesmo e dizem, eu preciso crescer para Deus. Aí nós dissemos assim, eu quero ser feliz. Então que eu não apronte mais nada. Não assuma compromisso com o mal. Seja uma pessoa dócil diante do sofrimento. E procure fazer o melhor em benefício de todos. Esse é o grande remédio que existe para a nossa própria libertação. Fazendo a gentileza. Compreender a necessidade da caridade e sua aplicação diária. Paulo entendeu de maneira extraordinária quando ele disse que a caridade, o amor, era o excelente. Então, o que é caridade? É perdão das ofensas, fazer o bem, fazer o máximo que a gente puder para auxiliar o nosso próximo, auxiliando a nós mesmos. Então, através da prática da caridade, a gente consegue se autossublimar. Enxugando as lágrimas alheias, que nós conseguimos enxugar as nossas próprias. Eu fico preocupado com algumas criaturas, basta chegar à dificuldade, basta passar um momento de aflição, ela abandona a casa espírita. Quando ela deveria se apegar mais à casa espírita, aos fundamentos da doutrina espírita, para poder servir melhor. Eu conheci uma criatura que alguém disse a ela assim, olha, por que você, depois que você começou no espiritismo, parece que as coisas complicou, a tua vida ficou mais difícil. Aí eu disse para ela assim, são as vozes dos desocupados. Porque toda criatura humana que está na Terra está em aprendizado. A doutrina espírita é para nós uma fonte de conhecimento para entendermos os porquês da vida. É nela que nós encontramos a resposta que nós precisamos. Quando surge uma dificuldade, nós vamos no Evangelho, a resposta está ali. Por que eu estou passando por aquela dificuldade? O que a vida está tentando me mostrar? E é uma coisa interessante, quando nós temos uma dor física, o que acontece? Você tem uma dor, vamos imaginar uma dor qualquer, uma dor de estômago. O que ele está tentando mostrar para nós? Sente uma queimação no estômago, fala, meu Deus do céu, o que será isso, né? O que ele está tentando dizer para nós, essa dor física? Olha, busca uma medicação, um tratamento, procura um médico, porque a coisa está ruim por aqui. Ele está nos avisando. Fulano, acorda que alguma coisa, sentiu uma dor no coração, não sente dor, porque a hora que sente a coisa está ruim, né? Já está quase desencarnando. Mas imaginemos que sintamos aquela dor, o que ela nos mostra? Que alguma coisa naquele campo precisa ser trabalhado. Agora, e a dor moral? Estou sentindo uma tristeza muito grande. O que ela está tentando mostrar para mim? Alguém está me prejudicando, tirando dinheiro de mim. O que a vida está tentando me mostrar? Aí eu tenho que refletir. Eu tenho que meditar. Porque nada acontece na hora errada com a pessoa errada. Mas não era para ter acontecido, era para ter acontecido exatamente como aconteceu. Certos revés dá, mas por que não aconteceu com o ciclano? Porque era acontecer conosco. Era nós que precisávamos passar pela experiência. Por que eu sou uma pessoa tão boa? Por que o ladrão entrou na minha casa e me roubou? Aí lembra aquele recado de Jesus. É necessário que eu passe pelo escândalo.
mas ai daquele que fizer eu passar pelo escândalo. Então é necessário que eu passe por situações de escândalo na minha vida. E eu preciso ter dignidade para passar por esses momentos. É nesse momento que eu mostro a dignidade da doutrina espírita. É nesse momento que eu mostro que eu realmente sou espírita. É nesse momento que eu mostro o valor que a doutrina espírita tem na minha vida. Que eu já não sou aquele mesmo homem de outrora. Hoje já sou um homem renovado, hoje já sou um homem que sabe compreender os reveses da vida, que sabe lutar por nobres causas. Então esses são os desafios, porque a doutrina espírita não chegou em vão na minha vida. Ela chegou por uma razão providencial. Ela chegou para me salvar. Ela chegou para me elucidar, para me mostrar o caminho da dificuldade. Ela não vai tirar de mim a dificuldade. Ela vai me dar força para que eu consiga superar essa dificuldade. Então nós entendemos, como disse Chico Xavier, o Brasil só não muda porque os espíritas não mudam. Eles não colocam em prática a doutrina espírita. Porque se os espíritas colocassem em prática a doutrina espírita, muita coisa estava mudada. Muitos conceitos sociais estariam plenamente modificados com o comportamento do espírita, ético do espírita. Então nós precisamos despertar a sociedade, não despertar nós, para os valores que o Evangelho tem para nos passar. Conhecer a si mesmo. Nós nos conhecemos. Tem determinados momentos que nos pegamos dizendo assim, nossa, eu nem imaginava que eu ia pensar tal coisa. Eu nem imaginava que eu ia fazer tal coisa. Por quê? Porque nós não nos conhecemos. Aí nós temos a audácia de falar assim, eu conheço meu filho, eu conheço o meu marido, conhece nada. Nós mal nos conhecemos, nós conhecemos determinadas atitudes ambientais, mas nós não conhecemos nem sequer a nós mesmos. Santo Agostinho dá uma orientação espiritual interessante no Livro dos Espíritos, quando ele disse que todos os dias ele repassava tudo o que aconteceu naquele dia. E se ele tivesse alguma coisa para consertar, ele consertava naquele dia. Então ele reprisava das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite daquele momento. Ele pensava, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu comprometi a vida de alguém? E se ele precisava retificar, ele retificava ainda naquele dia. No outro dia ele fazia a mesma coisa. Aí ele passou a se conhecer. Passou a se identificar como ser espiritual. Tanto que Santo Agostinho chegou no mundo dos espíritos e estava bem, já era um espírito superior, de uma hierarquia espiritual notória. Agora nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos olhar para o espelho, não para a nossa aparência física, mas nossa aparência espiritual. André Luiz fala que uma moça era muito bonita fisicamente. Quando eles estavam esperando a libertação dela parcial durante o fenômeno do sono, a hora que ela se mostrou perispiritualmente, ele se assustou. Ele falou, nossa, aquela moça que estava naquele corpo físico bonito, é esse espírito? Ele falou, é. Aqui ela está mostrando a sua realidade espiritual. Aqui ela está mostrando exatamente porque o corpo é uma farsa. O corpo é um grande engano para enganar muitas das vezes nós e o nosso próximo também. É por isso que nós temos que olhar as pessoas não por aquilo que elas estão vendendo, mas por aquilo que elas realmente são na sua intimidade. Porque a alma mostra aquilo que ela é. E muitos de nós seremos assim. Ou seremos uma luz no mundo dos espíritos, ou seremos trevas. Mas quem serão os nossos amigos? Os mesmos amigos de agora. Mas quem são meus amigos de agora? Falemos nós. Façamos uma reflexão. Vamos analisar a nossa turba do dia a dia. Aquelas pessoas que têm vínculos comigo emocionais. Ou são espíritos de luz, ou são espíritos das trevas. É o que será na minha companhia no mundo dos espíritos também. Então eu serei exatamente aquilo que eu tiver feito de mim mesmo. Então que eu não espere muitas mudanças além túmulo. Iniciar o processo de reforma íntima. É urgente
é interessante que fosse agora. Nós começássemos a refletir, não no nosso próximo, mas em nós. O que a gente pode mudar? Em todos os âmbitos da minha vida. Conhecer a nós mesmos e começar o nosso processo de evangelização íntima. Porque é muito fácil a gente mudar as pessoas que estão em nosso derredor. Mas o terrível é mudar os nossos caracteres. Aquilo que nós somos intimamente. Infeliz daquele que diz, eu amanheci nessa encarnação desse jeito e vou desencarnar desse jeito. É porque ele não cresceu nada. É preciso que a cada dia eu busque algo novo para incorporar em mim, positivo. E eu não posso mais assumir compromisso com coisas negativas. Seja de que âmbito for. Seja profissional, seja emocional. Tem pessoas que ainda que traem e acham bonito trair. Tem pessoas que fazem coisa errada e acham bonito fazer coisa errada. Ela não sabe que um dia vai ter que responder por esse mal cometido. Alguém nos disse oportunamente, nós estamos aqui com as dificuldades que nós estamos hoje nessa encarnação, porque a última encarnação deu tudo errado. Nós fizemos exatamente aquilo que não era para fazer. Então a gente está vindo essa encarnação para ver se acerta, para ver se melhora. E qual será o caminho? Reforma íntima. Reforma quer dizer o quê? É você mudar tudo que está errado na vida nossa, segundo a nossa concepção. E busca o Evangelho para poder nos dar um parâmetro para aquilo que eu posso mudar. E eu devo me reformar intimamente. Qual é o caminho? Não existe outro caminho. A caridade. Só o caminho do bem me reforça a minha vida íntima. O espírita de hoje não dá para mais perder tempo com Netflix. Só de quando em quando. Mas no final de semana inteira, não. Hoje nós temos que aproveitar mais. O espírita está atrasado, é o trabalhador da última hora. Se é da última hora, não tem mais tempo. O último minuto nós temos agora. Então, enquanto as pessoas vão para festas, para a balada da noite, nós vamos trabalhar, nós vamos servir. Mas é ruim? Não, meus irmãos, é ótimo. É ótimo que a gente faça o bem. Porque esses grandes enganos que existem aí, muitas pessoas estão iludidas. Elas saem, então a pessoa diz assim, nossa, eu preciso descansar. Então eu vou pegar uma viagem, o que é louvável, eu vou pegar uma viagem e vou ficar 5 a 10 dias passeando. Só que ela volta, ela está mais problemática do que estava quando viajou. Porque o mundo íntimo dela vai e volta. Enquanto nós não resolvemos os problemas nossos que estão no nosso interior, ele permanecerá conosco, sujeito à resolução, sujeito à mudança. Então é preciso que nós nos olhemos para o espelho sem medo e dizer assim, do que eu posso mudar? Será que eu posso ser mais paciente? Eu vou lutar, eu vou tentar ser. Será que eu posso ser mais caridoso? Será que eu posso perdoar mais? Ah, mas eu tenho uma pessoa que eu tenho uma dificuldade de perdoar, mas é o meu desafio. Eu vou atrás desse desafio. Então assuma desafios espirituais nobres. Ah, mas eu traio minha esposa. Então eu vou a partir de hoje não trair mais. Porque aquilo que eu fiz de errado até agora já está compromissado. E Paulo deixa uma frase extraordinária quando ele diz assim, o amor cobre multidão de pecado. Em outras palavras, só o bem para transformar a nossa caminhada. E aí a reforma íntima, então, é o passo inicial e fecundo para a nossa libertação. Aí Jesus disse para nós, a cada um segundo as suas obras. Então, quer dizer, se eu não tiver obras para apresentar, de mudança de valores, de iniciativa para o bem, o que eu receberei? Aí Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então a morte, o desencarne se torna algo tranquilo para aquele que compreendeu que essa vida é efêmera,
que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Então nós temos que preparar o nosso espírito, nós, para essa grande mudança, que é o desencarne. Que ele não nos surpreenda, porque nós morremos um pouco a cada dia através do sono. Nesse momento de emancipação da alma, a gente visita determinados lugares. É uma espécie de desencarne. É uma preparação para o desencarne maior que há de acontecer em nossas vidas. Então, meus irmãos, trabalhemos no bem, não nos preocupemos tanto com o dia de amanhã, mas nos preocupemos mais com a realidade do hoje de cada um de nós, procurando servir, procurando ser mais paciente, perdoar mais, ser mais amável e procurar, acima de tudo, confiar em Deus. E Deus não faz nada para nos prejudicar. Pelo contrário, Ele tudo faz visando o nosso bem-estar espiritual. Eu encontrei um amigo que eu não via há muito tempo hoje, ele me disse assim para nós: é espírita, eu sofri um acidente de moto muito sério, eu vou precisar, já sofri 9 operações, eu vou precisar sofrer uma do meu ombro agora, eles vão colocar algumas coisas para substituir essa parte. Eu acho que eu não vou resistir. Ele disse, olhou para mim e disse, mas eu sou espírita. E eu compreendo. Se eu tiver que partir por essa razão, eu vou tranquilo, porque eu fiz o melhor que eu pude nessa vida. Esse é o verdadeiro espírita. Não é aquele que desespera, não é aquele que descabela diante da dificuldade, diante de um suposto mal que a gente pode sofrer. Ele ergue a cabeça. Eu me lembro sempre daquela frase de Emmanuel, quando ele diz assim, erga a fronte e conta com Deus. Nós precisamos ter a convicção de que Deus está fazendo tudo para que nos eduquemos para uma vida melhor. E a única forma de nos educarmos para o desencarne é ter uma vida boa, é ter uma vida de paz, procurar fazer o máximo que a gente puder, nunca negligenciar uma atitude no bem. Assim, no sábado à tarde, a casa se reúne para poder ajudar os necessitados, vamos nos reunir também. Vamos pegar os movimentos do bem e nos unificarmos a eles. É isso que vai nos mostrar o engrandecimento da própria alma. Eu me recordo que isso foi mais ou menos 1985, alguma coisa assim, numa Conresp que houve em Barretos. Eu estava esperando alguém na rodoviária de Barretos e essa pessoa tomando um café. Essa pessoa olhou para mim e disse assim, nunca mais esqueci. Eu disse, agora que eu me tornei espírita, tudo ficou mais fácil. E depois eu fiquei refletindo naquele depoimento daquele amigo. Olha que já faz muitos anos isso, eu nunca mais esqueci. E realmente a vida com o conhecimento espírita fica mais fácil. A gente olha os desafios e ri deles. E acha engraçado porque nós sabemos que ele veio em nosso favor, não contra nós. Aquela dificuldade chegou na minha vida para me ensinar alguma coisa, para nos proporcionar algum bem-estar futuro. Então, tudo isso, meus irmãos, é para nos lembrar que nós precisamos ter uma vida boa para ter um desencarne saudável. Você pensa a coisa mais bonita do mundo, nós desencarnarmos e encontrarmos os nossos afetos. Encontrarmos aquelas pessoas que a gente tem saudade, que a gente gostaria de ver, mas temos que ser dignos para recebê-los. André Luiz cita uma experiência para nós, quando ele foi reclamar do amigo espiritual, quando ele disse assim, poxa, eu sofri tanto nas zonas umbralinas, e ninguém veio me estender a mão. Aí o amigo espiritual disse para ele assim, como não? Em todos os momentos eu estava do teu lado. O problema é que você não tinha condições vibratórias para me visualizar. Bastou que você se arrependesse. Bastou que você chorasse e se libertasse daquele homem velho para que você pudesse me visualizar. A partir daquele momento, então, eu pude te atender. Então a gente vê determinadas situações de sofrimento no mundo dos espíritos e eles são unânimes em dizer para nós, eu poderia ter aproveitado mais as minhas horas na Terra.
eu poderia ter feito um pouquinho mais do que se esperava de mim. Esse é o grande lamento deles. E penso eu, para que não seja um lamento nosso de amanhã, nós estamos tendo a oportunidade agora. Que Jesus está nos convocando e dizendo assim, nós somos os trabalhadores da última hora. Então façamos aquilo que nos compete fazer. Aceitemos as dificuldades da vida como educacional e procuramos servir. Mas servir com valor, servir com aquele sorriso do tamanho de um bonde, de como se nós recebemos um prêmio, que é o prêmio da nossa libertação. Que Jesus nos abençoe, ilumine a cada um de nós e proporcione a cada um a reflexão necessária para que encontre um ponto inicial para o processo de crescimento. Que Deus nos abençoe.